Shalom, irmãos que acompanham este canal. O arrebatamento está acontecendo. Nós recebemos esse vídeo aqui de um cemitério que foi ou na Índia ou na Tailândia, não tenho certeza, mas ele amanheceu com as tumbas vazias e sem os corpos. Pelo que eu entendi, foi uma enchente que teve no cemitério que causou isso aqui. Então isso aqui não foi o arrebatamento, mas para mim é um grande sinal de Deus, mostrando que está muito perto dos mortos ressuscitarem e também de nós ser arrebatados para estar com Ele. Então não foi o arrebatamento, mas nós estamos sim dentro do período de colheita. Depois que o Pentecostes verdadeiro, o Pentecostes ortodoxo aconteceu, muitas coisas aconteceram na Terra. As tensões de guerra aumentaram muito, estão aumentando até agora. E também terremotos e ciclones estão acontecendo. Se você tem acompanhado o meu canal no Apoia-se, você já vai ter visto algumas notícias que eu vou estar falando nesse vídeo. Mas se você não acompanha ainda, com uma doação de apenas R$1, você já vai ter acesso a algumas dessas informações que eu posso passar mais rapidamente e mais detalhadamente sobre datas e outras coisas. Então, entre lá no meu canal do Apoia-se, o link vai estar na descrição para você ter acesso a essas informações. Então, voltando aqui, a partir do dia 15 aqui, Israel acusou o Irã e tinha um fio bem pequeno para a guerra. O Japão contestou a versão dos Estados Unidos do Irã estar envolvido nos ataques do Oriente Médio. Teve um terremoto de 7.2 na Nova Zelândia. No dia 16, 50 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica. Aqui, quase metade da América do Sul ficou sem energia elétrica. A Arábia Saudita e a Inglaterra acusou o Irã de envolvimento nos ataques dos petroleiros do Oriente Médio. No dia 17, algo muito forte aconteceu. Irã dá 10 dias para obter urânio enriquecido e o Israel promete impedir isso. Ou seja, o Irã deu 10 dias para conseguir a matéria-prima para fazer a bomba nuclear e o Israel prometeu impedir que o Irã conseguisse. E ao mesmo tempo, os Estados Unidos enviou tropas para o Oriente Médio. Sem contar também mais histórias sobre OVNIs. E era o último dia de Pentecostes. Foi um dia muito marcante aqui, poderia ter acontecido o arrebatamento, só que ainda não foi. No dia 18 teve conjunção de Mercúrio e Marte no céu. Os Estados Unidos revelam mais fotos incriminando o Irã e teve um terremoto de 6.4 no Japão, que teve um alerta de tsunami. No dia 19 o Trump disse que certamente entrará em guerra com o Irã, só que não naquele momento. Porém no dia 20, em Corpus Christi, é hoje que eu estou fazendo esse vídeo, o Irã derrubou um drone dos Estados Unidos. E o Donald Trump diz que isso foi um grande erro. Isso aqui é uma tensão enorme de guerra. A qualquer momento o Donald Trump pode declarar guerra ao Irã. E isso vai acarretar a uma guerra mundial. Então, no dia 20 aqui, Irã diz ter derrubado drone espião dos Estados Unidos. O Irã diz que derrubada de drone americano é uma mensagem clara para os Estados Unidos, para Washington. Trump disse que Irã cometeu um erro muito grande em derrubar o drone americano. Aqui está no Twitter, aqui, Irã cometeu um erro muito grande. Também no Jornal de Jerusalém apareceu que o Trump foi questionado se ele iria atacar o Irã. E ele disse, você vai descobrir muito em breve, isso aqui dia 20. E a última notícia que eu tenho aqui é que o Irã está pronto para responder qualquer agressão dos Estados Unidos. Ou seja, a tensão de guerra está enorme, enorme, logo depois do período de Pentecostes. Pentecostes foi o início da colheita de trigo. Nós, se você tem acompanhado os vídeos desse canal, você sabe que nós, a igreja, o corpo de Cristo é o trigo, é a colheita do trigo. Os últimos vídeos têm falado isso e o pastor fez mais vídeos falando sobre isso e deu mais motivos ainda. Então aqui, em Mateus 3, quando João Batista estava falando sobre Jesus, ele disse o seguinte: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou nem digno de levar suas sandálias. Isso aqui ele falando sobre Jesus. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua ira, juntando o seu trigo no celeiro. Então Jesus, o noivo, é ele que faz a colheita do trigo, é ele que junta o trigo, que é a igreja. Mais uma prova de que realmente nós, a igreja, seremos colhidos, o arrebatamento vai acontecer dentro do período de colheita de trigo, que é agora. Agora, neste período depois de Pentecostes. A colheita de trigo não acontece em um dia, ela demora um tempo. Se eu não me engano, ela dura umas 2 semanas e meia, então ela vai estar acabando com um eclipse solar. O eclipse vai estar acontecendo nos mesmos países, e será visível nos mesmos países que teve
o apagão de energia elétrica. E este eclipse vai estar acontecendo bem no final da colheita de trigo. Eclipse também significa julgamento, então olha que interessante. Nós estamos dentro do período de colheita de trigo, esse período todo aqui que vai até o eclipse. E o eclipse simboliza julgamento, então o arrebatamento pode acontecer aqui e depois vem a tribulação, que é o julgamento anunciado pelo eclipse. O pastor Sandy dos Estados Unidos confirmou isso porque ele pegou um calendário de colheita em Israel. E aqui mostra que em maio e junho, é o terceiro mês, é quando começa a colheita de trigo. E depois junho e julho, que é o quarto mês, é quando a colheita de trigo completa e os primeiros figos aparecem, os figos verdes aparecem. Então, até julho vai mais ou menos a colheita, e isso confirma o que nós temos aqui, que o eclipse talvez é o que está marcando no comecinho de julho o final da colheita de trigo. Então o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento até o eclipse solar dia 2, nesse período de colheita de trigo. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós nunca soubemos, mas nós estamos na estação certa, nós estamos no período de colheita de trigo, nós somos o trigo, nós somos a igreja. E para confirmar mais isso, na história de Ruth, que é o que os hebreus leem em Pentecostes, Ruth só se casa com Boaz, o noivo, no final da colheita de trigo. Então é mais uma confirmação que nós temos aqui sobre isso. No livro de Cantares, aqui está Cantares de Salomão, mas na verdade é Cantares, nós vemos que é uma canção entre a amada, que é a igreja, e o amado, que é Jesus, o noivo. Então olha aqui, escutem, é meu amado, vejam, aí vem ele, saltando pelos montes. É de Jesus que a noiva está falando. Mas olha o que o noivo fala aqui. Levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, ou seja, acabou o inverno e depois do inverno vem a primavera. Acabaram-se as chuvas e já se foram, apareceram flores na terra e já chegou o tempo de cantar. Então Jesus está falando para a noiva, venha comigo, pois o inverno passou. Já se ouve na terra o olhar dos pombos, a figueira produz os primeiros frutos, ou seja, ele está dando aqui a entender que ele vem num período certo de tempo, e esse período é o período depois do inverno e quando a figueira produz os seus primeiros frutos. Exatamente neste período aqui entre junho e julho, depois que começou a primavera, começou a colheita de trigo e os figos dão seus primeiros frutos aqui. Então nós estamos dentro do período de colheita, gente. Nós estamos dentro do período de colheita de trigo e em breve os primeiros figos aparecerão, confirmando mais uma vez o que Jesus diz. Então ele está vindo, ele vem depois do inverno, quando a figueira produz os primeiros frutos, e isso aqui é um pouco depois de Pentecostes, entre os meses de junho e julho. Pois o meu amado é meu e eu sou dele. Então essa aqui é uma música, é uma canção entre a amada, que é a noiva de Cristo, a igreja, e o amado, que é o noivo, Jesus, Yahushua HaMashiach. Então, meus irmãos, ficam preparados, nós estamos no tempo certo, nós estamos no tempo de colheita. O arrebatamento não necessariamente precisa acontecer no primeiro dia, nós nunca soubemos o dia ou a hora, mas nós sabemos a estação que é agora. Nós estamos na estação da colheita de trigo, nós estamos depois dos 6.000 anos da humanidade, depois de 120 jubileus, nós estamos depois de 2.000 anos desde Jesus. Nós estamos no período certo, tudo está apontando para esse período de colheita de trigo agora. O noivo já trabalhou os seus 6 dias e agora ele pede a sua noiva, como na história de Jacó e de Raquel. O noivo trabalhou sua semana de 6 dias ou 6.000 anos e agora ele quer descansar, ele quer ir para as núpcias com a noiva, que é o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Fiquem atentos, irmãos, a qualquer momento nesse período de colheita pode acontecer o arrebatamento. Para vocês que vêm no comentário falando tanto se a gente está aqui, se o arrebatamento aconteceu, uma hora vocês vão vir aqui falar e nós não vamos estar aqui, pois o arrebatamento sim terá acontecido. Essa é a grande esperança que só aqueles que têm fé em Jesus e creem plenamente no livramento de Deus que pode alcançar. Então esteja pronto, esteja preparado, a qualquer momento nesse período de colheita pode acontecer o arrebatamento. E só vai ser arrebatado aqueles que estiverem preparados para ir. A qualquer instante, Donald Trump pode declarar guerra ao Irã
e o Irã de volta para os Estados Unidos, e aí a Rússia entra, a China entra e vira uma guerra mundial, e obviamente nós da igreja sairemos daqui antes do caos, antes de toda essa tribulação que vai vir sobre todos os habitantes na Terra, para testar aqueles que estão aqui, aqueles que foram mornos, aqueles que não acreditaram na bendita esperança de Deus. Pois agora está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Então, se você é um daqueles que amam a vinda do Senhor, se você é um daqueles que espera fielmente, com paciência, a vinda do Senhor, esteja preparado, pois nós estamos dentro do período de colheita, nós estamos na estação certa, ninguém sabe o dia nem a hora, mas a estação, o período é este aqui, o período de colheita de trigo, antes dos primeiros frutos do figo, da figueira, antes dos figos verdes. Isso aqui também confirma em Miqueias 7. Miqueias 7, ele está profetizando a desgraça de Israel, a tribulação que Israel, que Jacó vai passar. Então olha só, que desgraça minha, sou como quem colhe frutos de verão na espiga da vinha, não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Este período aqui, da desgraça de Israel, é exatamente o início do verão, onde os figos dão os primeiros frutos, mas não há nenhum figo. Os piedosos, os homens de Deus, os piedosos, desapareceram no arrebatamento. Não há nenhum justo sequer, então todos os justos foram arrebatados, e todos que ficaram na terra, não há nenhum justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão com uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, os governantes exigem subornos, presentes. Os juízes aceitam suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinheiro e mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, pelos seus vigias. Este dia é o dia da tribulação que os vigias, as pessoas que estão vigiando o período, vigiando, discernindo os tempos, estão anunciando. Esse é o período da desgraça de Israel, o período da tribulação de Israel, os 7 anos de tribulação, que é quando ele está para colher os frutos do verão, os primeiros figos, e não há nenhum figo novo. Chegou o dia do castigo, agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquele que o abraça, tenha cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos dos homens são seus próprios familiares. Então essa é a tribulação, onde ninguém será confiável. Todos que ficaram aqui foram as pessoas que não estavam 100% com Deus. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o Deus me ouvirá, me livrará. Então aqui profetiza a desgraça de Israel, a tribulação de Israel, mas também profetiza que Israel se levantará e ele vai ser salvo no final da tribulação. Então Miqueias também profetiza esse período de colheita que nós estamos aqui. Todas as coisas estão apontando para esse período. Você não dê para trás, esteja preparado, esteja pronto, pois a qualquer momento, a qualquer instante o arrebatamento pode acontecer e você não pode ser pego de surpresa. Você tem que estar preparado, você tem que estar acreditando e pronto para ir, pois depois que acontecer o arrebatamento não adianta mais, não tem como voltar atrás. Depois que acontecer o arrebatamento é final. E aí só tribulação, choro e ranger de dentes. Então esteja preparado agora, porque nós não temos a certeza do amanhã. Maranata. Se você não quiser perder o arrebatamento e ter que enfrentar o período de 7 anos conhecido como tribulação, sugiro que reconheça que Jesus é Deus e se reconcilie com Ele. Peça para que Ele te perdoe e te salve, e coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Prepare seus olhos, testemunhe para as pessoas, pois se você não falar nada para ninguém, Deus deixará você aqui para que seja uma testemunha viva até a morte. Espalhe esse vídeo e guarde a fé até o final. Ninguém sabe ao certo o dia e a hora que ele voltará, mas o sinal de Apocalipse 12 aconteceu no céu, e representa o convite do casamento que está para acontecer a qualquer momento. Maranata.